Olá, ouvinte da Rádio Amarantina FM, eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Amarante. E nesse dia estarei anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado, as boas novas de salvação, de vida eterna, do ensino de Jesus Cristo, de todas as palavras de Deus que nos conduz à salvação. Nós estaremos parando e refletindo sobre aquilo que está descrito no Salmo de número 6. É um salmo de Davi, quando Davi ele recorre à misericórdia de Deus. E nós estaremos fazendo a leitura do salmo e na medida que formos lendo, nós vamos aplicando, vamos explicando o texto e assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Veja que aquilo que acontece na alma é refletido no corpo. O que acontece no interior do coração passa a ser refletido em aspectos do seu corpo físico também. Ele diz que está debilitado, ele se sente debilitado. Ele diz, porque os meus ossos estão abalados. E ele está clamando pela compaixão divina diante dessa situação a qual ele se encontra. Certamente há algum pecado que ele possa ter cometido, porque ele diz, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nós não sabemos especificamente qual seja esse pecado, mas é algo que o faz clamar pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. E essa debilidade da sua alma se faz refletida no seu aspecto físico. No verso 3 ele diz, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Qual é a dificuldade a qual você tem enfrentado? Talvez você, assim como salmista, possa estar se expressando, dizendo assim, até quando, Senhor? Esta expressão ela aparece no livro dos Salmos por 16 vezes. Ao longo de toda a Bíblia, ela aparece 30 vezes. E pouco mais da metade da ocorrência dessa expressão, ela é encontrada aqui no livro dos Salmos. E ele diz, até quando? Até quando? Ele está esperando em Deus, ele está clamando pela compaixão divina, para que Deus coloque o seu coração nessa situação a qual ele se encontra. O verso 5 diz, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Ó Senhor, não permitas que eu passe por tais situações. Verso 6, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar no meu leito. De minhas lágrimas o alago. Veja, ele está em uma profunda angústia, um profundo sofrimento, muitas lágrimas. Muitas e muitas lágrimas. Ele diz no verso 7, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelheceram por causa de todos os meus adversários. No verso 8 ele vai dizer, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Veja, esse é o Deus da misericórdia, é o Deus da compaixão, é o Deus que coloca o seu coração na situação angustiante daqueles que clamam e que invocam o seu nome. Ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica. Deus, ele é o Deus que responde à oração. Deus, ele é o Deus que ouve e que responde às orações. É certo que ele não responde no tempo que determinamos, mas ele responde.
no determinado tempo estabelecido por Ele mesmo. E o seu tempo é o melhor tempo. E Deus tem um tempo para todo propósito, para todas as coisas. Deus, Ele ouve a nossa súplica, Ele acolhe a nossa oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbitos cobertos de vexame. Envergonhado seja o pecado, envergonhado seja Satanás, envergonhado seja o mundo com as suas tentações. Que todos esses inimigos sejam cobertos de vexame. Todavia, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor são aqueles que são alcançados por sua graça. Aqueles que esperam no Senhor, que se derramam aos pés do Senhor, podem ter a certeza de que o Senhor é aquele que se inclina para ouvir o clamor dos aflitos. O que é que perturba a sua alma nesse dia? O que é que o aflige? O que é que o faz encontrar-se com sinais de profunda tristeza e depressão? Veja, ele diz, estou cansado de tanto gemer. Talvez você se encontre assim, cansado de tanta angústia, aflito. Talvez o seu próprio corpo físico esteja sentindo as dores daquilo que diz respeito à sua alma, aquilo que diz respeito às dores internas do seu coração. E o que é que lhe faz gemer? O que é que lhe faz, assim como o salmista, nadar? Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De repente seu travesseiro está assim, molhado de lágrimas. As lágrimas correm pelos seus olhos. Quero dizer para você que Deus, Ele é aquele que responde às nossas orações. Quando clamamos em nome de Jesus, o seu Filho bendito, aquele que é o único intercessor entre Deus e os homens, o Senhor ouve, o Senhor acolhe a nossa oração, o Senhor nos responde. Às vezes parece que está demorando, às vezes a gente pode dizer como o salmista, no final do verso 3, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Mas Ele é aquele que nos preserva em meio às tempestades dessa vida. Às vezes, Deus nos livra da tribulação e muitas vezes Deus nos livra na tribulação. Mais importante do que ser livre da tribulação é ser livre na tribulação. É estar em meio a uma tempestade, permanecer confiando em Deus, não negar a fé, não abandonar a Cristo, não blasfemar do nome do Senhor, adorar ao Senhor, como Jó. A devastação veio na vida de Jó, mas quando ela veio, Jó não blasfemou, Jó não se revoltou contra Deus, antes Jó adorou ao Senhor, glorificou o nome do Senhor. E assim devemos nós também, quando as aflições vierem, as angústias vierem, antes de virarmos as costas para Deus, aí é que a gente precisa estar mais firme com o Senhor. Muitas vezes a gente não entende, assim como Jó não entendia o sofrimento dele. Jó, quando passou pelo sofrimento dele, não tinha um livro de Jó na mão para ler, como nós o temos. Nós, muitas vezes, não entendemos aquilo pelo que nós estamos passando. Mas nós precisamos confiar em Deus, ter resignação, enfrentar a vida confiando em Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho bendito que sofreu. Eu quero que você guarde bem em seu coração essa palavra que eu vou dizer agora. Deus, Ele tem apenas um Filho sem pecado, mas nenhum sem o sofrimento. Jesus sofreu, chorou. Jesus sentiu as mais profundas angústias e dores em sua alma, mas Ele jamais pecou. Dolo algum se achou em sua boca. Antes, Ele se entregou completamente para realizar a vontade do Pai. E assim devemos nós também. E o Senhor ouviu a oração do seu Filho e Ele nos ouve também
quando confiamos em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.